Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 10, que tem como título Davi, marido e pai. Voltaremos o nosso olhar não para a figura do rei ou do guerreiro, mas para analisar a trajetória familiar de Davi. Por este prisma, os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, saber que a família é um projeto de Deus. A família foi idealizada, criada por Deus. Em segundo lugar, ressaltar que por intermédio do casamento nos tornamos uma só carne. E por fim, compreender que os filhos são herança do Senhor. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação, como os irmãos já sabem, dos pontos e subpontos que se acham na própria lição. Direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto principal nos diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15, versão corrigida. Comparando traduções, trouxe aqui a nova versão transformadora, a NVT, uma versão dinâmica, que nos diz: mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Duas palavras importantes se destacam neste versículo. A primeira, conforme vimos na corrigida, é casa, e a segunda é serviremos. Essas duas palavras, elas têm um sentido bem interessante que dão vida a esta passagem bíblica. Por exemplo, o termo casa, traduzido como família na NVT, inclui todos os membros debaixo da autoridade paternal ou da autoridade do cabeça da família, esposa, filhos, servos e parentes próximos. Quando Josué diz eu e minha casa, ele está dizendo eu e aqueles que estão debaixo de minha autoridade vamos servir ao Senhor. A palavra servir, que é outra palavra que ganha destaque, denota culto, adoração, obediência prática. Não é apenas um sentimento, uma emoção, algo de um dia, mas é um compromisso, é algo contínuo. Josué está dizendo, eu e minha casa vamos viver para Deus, vamos seguir as suas leis, vamos adorá-lo, vamos honrá-lo através da nossa vida. Esta é a posição de Josué diante de uma nação dividida quanto à adoração e ao serviço ao Senhor. Em Josué 24:15, vemos um líder que assume a responsabilidade espiritual por sua casa, decidindo que sua família servirá ao Senhor. Qual é o ponto de conexão com o assunto da lição? Temos um contraste. Já em Davi, encontramos um rei que, embora profundamente piedoso e apaixonado por Deus, disto não temos dúvidas, demonstrou fragilidade na condução espiritual e moral da sua casa. Qual é a lição diante deste contraste entre Josué, um líder tal como Davi, e o próprio Davi? A fidelidade no lar exige mais do que a espiritualidade pública. Josué podia dizer, olha, eu sou crente, vocês estão vendo aqui, eu sou crente, eu tenho uma conduta ilibada, eu sou o líder aqui. Não, eles, olha, eu e minha casa vamos ser exemplo aqui. Não é só eu, não, é eu e aqueles que estão sob minha responsabilidade. Vamos servir ao Senhor. Josué foi um exemplo que influenciou dentro do seu lar. Davi tinha toda aquela espiritualidade pública, mas falhou como pai, falhou como esposo. Por quê? Porque o lar requer presença, coerência e exemplo. A lição de Josué, em 24:15, serve como ideal. Este é o ideal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já a vida de Davi serve como um alerta pastoral. Não posso incorrer neste mesmo caminho. Quando estudamos a biografia, a vida dos reis de Israel, os reis de Judá, né, depois do reino dividido, nós percebemos que os erros e os acertos destes reis nos ensinam. Com Davi não é diferente. Aprendemos aquilo que é bom com os seus acertos e aprendemos também com os seus erros, aquilo que não praticar, aquilo que não fazer. O resumo da lição diz: tanto os erros de Davi
quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Eu gostaria de sugerir aqui uma atividade pedagógica que você pode aplicar ao longo da semana anterior à lição, ou seja, deu ali segunda-feira, a lição é no domingo, dependendo aí da sua escola dominical. A lição, digamos que a escola dominical que você participa é no domingo, né? Há outras escolas que são dias diferentes, mas digamos que é domingo. Aí, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, você já começa a movimentar a classe para que eles cheguem em sala com um pensamento crítico, um pensamento reflexivo mais aprofundado quanto ao assunto da lição. Essa atividade, ela também pode ser aplicada ou no início da aula, aqui na verdade prática, ou no final da aula como conclusão. Isso fica a critério do professor, porque o professor, mais do que ninguém, conhece a sua turma. O nome da atividade é Cartas para Davi. E tudo que os irmãos irão precisar é a folha A4 em branco e caneta. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir para que cada aluno escreva uma breve carta, coisa de um parágrafo, aconselhando Davi como se estivesse diante dele em um dos momentos de crise familiar. Exemplo, após o pecado com Batseba, como você aconselharia Davi? Após a tragédia diante de Amnon e Tamar, nessas circunstâncias tão delicadas, como você aconselharia Davi? Ou durante a rebelião de Absalão. Então, a carta ela deve conter um conselho bíblico, ou uma advertência, ou um encorajamento. Após a escrita dos alunos, peça para que aqueles que se sentirem confortáveis leiam a carta em voz alta para toda a classe ouvir. O professor pode destacar temas recorrentes, um aluno citou isso, o outro também, e conduzir a classe a uma reflexão final, ok? Esta atividade se chama Cartas para Davi. Eu tenho certeza que vai movimentar a sua classe, enriquecer a sua didática e trazer os alunos para o conteúdo da lição de número 10. Vamos à exposição do ponto 1. Quero pedir aos irmãos do YouTube o seguinte, olha, vocês já sabem, curtam, comentem e compartilhem. Meus irmãos aqui da lição de jovens, os irmãos do YouTube, há poucos comentários, há poucas curtidas e a gente precisa dessa ajuda dos nossos irmãos para que este conteúdo chegue a mais pessoas e a gente continue produzindo também para a classe dos jovens, tá bom? Em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem um download do material que utilizo como roteiro para esta aula. Estou presenteando vocês semanalmente com esse conteúdo, tá bom? Meus irmãos da Ferramenta EBD, abraço mais que especial a todos vocês. Deus abençoe os meus irmãos da Ferramenta. Aqui embaixo do vídeo, para quem está pela plataforma da Ferramenta, há uma infinidade de outros materiais que agora os irmãos do YouTube, com quem acabei de falar, não têm. Então façam uso desse material. Irmão Murilo, eu queria esse material extra também aí. Eu vou deixar aqui no YouTube o link também na descrição do vídeo. Quem é da Ferramenta EBD e por acaso está nos assistindo aqui pelo YouTube, pode dar o testemunho sincero aqui nos comentários de como é a plataforma da Ferramenta. Eu vou ler e talvez eu até eu deixe seu comentário aí fixado, tá bom? Então, dê o testemunho sincero. Se é bom, diga que é bom. Se é ruim, diga que é ruim. Se precisa melhorar, diga que precisa melhorar. A gente vai ouvir todos os nossos irmãos. Vamos lá. Ponto 1. Família, um projeto de Deus. O subponto 1 nos diz, só lembrando os irmãos, essa lição ela não vai se deter de forma exaustiva na vida de Davi, mas vai trabalhar essa ideia de família, de casamento e de filhos. Mas Davi é o pano de fundo do qual nós extrairemos as nossas reflexões e o pano de fundo do qual nos direcionará para a conclusão. Subponto 1, a família de Davi, e a lição nos diz: quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. O que é uma postura surpreendente? Poligamia. Marido de muitas esposas. Pais de filhos com quem não tinha comunhão. Averso ao diálogo em família. Adúltero. E omisso na educação dos filhos, que diante do exemplo do pai, tiveram posturas reprováveis. Sem dúvidas, uma configuração familiar complexa marcada por tragédias e traições. A partir da família de Davi, podemos aprender valiosas
lições. E aqui na revista nós temos algumas, mas eu quero destacar 3. E estas lições fazem parte aqui do subsídio. A Bíblia não esconde a falha de seus personagens principais. O que o diga Davi, né? O que o diga Pedro. Há muitos, Moisés, o próprio Moisés, Abraão, né? Eu poderia citar vários aqui. A Bíblia não esconde os defeitos. A Bíblia mostra que mesmo os homens mais usados por Deus são de carne e osso. Porque se cria, às vezes, aquela ideia de que há super cristãos, super crentes infalíveis. Essa ideia, ela não pode estar mais equivocada, né? Porque os homens dos quais o autor aos Hebreus diz, olha, o mundo não era digno deles. Eram homens falhos. E a Bíblia faz questão de demonstrar isso. E podemos, graças a essa inspiração, a essa orientação do Espírito Santo e registrar mesmo os erros, podemos aprender. E 3 pontos aqui aprendemos neste primeiro momento. Primeiro, o sucesso público não compensa o fracasso familiar. A vida de Davi mostra que não basta vencer gigantes em público, diante dos olhares atentos, se dentro de casa falhamos em amar, corrigir e dialogar. Tem gente que ama mais o ministério, que ama mais a obra, aquilo que ele exerce na igreja do que sua própria família. E isso é um erro. Eu não estou falando aqui de amor a Deus. Amor a Deus em primeiro lugar. Mas eu provo que amo a Deus quando eu amo minha família. Eu demonstro que amo a Deus quando eu amo minha esposa, quando eu amo meu filho, quando eu amo meu pai, quando eu amo a minha mãe, quando eu cuido dos meus parentes. Porque tem gente que às vezes vive num hiperativismo. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Eu não estou aqui incentivando ninguém a abandonar os trabalhos, as funções, os exercícios na igreja. Mas eu estou mostrando que deve haver uma coerência. Meu ministério, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e sacrificando a família. Isso está errado. Então, o sucesso público ou o sucesso ministerial, porque eu falo público porque a minha faculdade, o meu emprego, o meu trabalho, isso à custa da família. O sucesso público, o sucesso ministerial não compensa o fracasso familiar. 2. Começou assim já, viu? 2. Ninguém está imune às consequências do pecado. Ninguém. Nem eu e nem você. Ah, tá vendo aí? Davi, crente desmantelado. Aí, tá vendo aí? Nem eu e nem você. Estamos isentos destas falhas, destes erros. Mesmo os escolhidos por Deus, como já frisei, estão sujeitos a erros graves quando se afastam da palavra. Os tropeços morais de Davi deixam marcas profundas em sua casa. E isto nos alerta a viver em constante vigilância e arrependimento. E uma terceira e última lição neste subponto: a graça de Deus supera os nossos tropeços. Apesar de todos os erros, a linhagem de Davi foi usada por Deus para trazer o Messias ao mundo. Deus é inexplicável, não é? Deus não rejeita quem se arrepende. Mesmo em famílias marcadas por falhas, ele pode redimir histórias para a sua glória. Se a gente pegar a biografia de Jesus ali, como está em Mateus, vamos ver ali cada nome, cada personagem. Salomão, fruto de um adultério de Davi e Batseba. Amon, rei perverso de Israel, feiticeiro, macumbeiro. Raabe, prostituta. Então veja como uma história que tinha tudo para dar errado é redimida. Deus utiliza-se desses homens, dessas mulheres, para trazer ao mundo o Salvador. Talvez você olhe assim para o futuro, para o corredor da história e diga: rapaz, isso aqui não vai dar em um lugar bom não. Minha vida, minha família, aqui a gente vai acabar em um final triste. E você pode estar equivocado, enganado. Deus, ele tem os seus caminhos. Alguém diz assim, ele escreve certo por linhas tortas. Mas eu prefiro entender que ele desentorta as linhas e escreve certo por elas. Deus tem os seus caminhos misteriosos e maravilhosos. Histórias que tinham tudo para dar errado
nas mãos de Deus, tomam outro rumo. Subponto 2, família, nossa base. A lição diz: a família é um projeto de Deus para abençoar a todos nós. Ela é a nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos, respostas e apoios que não teríamos de forma tão espontânea em outros lugares. Eu quero destacar família como base, família como projeto de Deus em 3 definições. Primeiro, vou definir o que é casamento. Segundo, vou definir o que é família à luz da Bíblia. E terceiro, eu vou definir o que é o conceito de família à luz do mundo, à luz desse sistema pecaminoso. Primeiro, definição de casamento. Casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua, e normalmente coroada pelo dom de filhos. Normalmente porque alguns casais não podem ter filhos. Então, olhando para essa definição, temos aqui o modelo bíblico do que é casamento, do que é o princípio, o início de uma família. Em segundo lugar, uma definição de família. Segundo a Bíblia, uma família é formada por pai, mãe e filhos, quando o casal pode tê-los. A família é uma instituição divina, isto é, idealizada e criada pelo próprio Deus. A família antecede o Estado. Foi Deus quem criou a família. Não é o Estado, não são os engenheiros sociais, não são as pessoas da época e da cultura presente que definem o que é família. Mas quem define é seu criador, seu idealizador. Em outras palavras, a família é uma invenção de Deus e não do ser humano. Portanto, ela é permanente e imutável. Agora, há uma definição do mundo. E o crente precisa estar a par disso. Vocês, como jovens, estou falando aqui a professores e a alunos, vocês precisam ter ciência de que há um contraste, de que há uma distinção clara e gritante do que é família aos olhos de Deus, do que é família nos conceitos mundanos. A família é a base. A família é um projeto divino. Mas os homens querem corromper esse projeto. Na definição mundana de família, se entende que para a sociedade atual, o conceito para essa instituição projetada por Deus é meramente cultural. Então, família é algo cultural. É algo que pode ser maleável de cultura para cultura, de época para época. É mutável de acordo com a evolução do ser humano. Evolução, para mim, é involução. Com a evolução do ser humano, com o passar dos tempos. Na concepção moderna permissiva, uma criança tem uma família, ainda que essa mesma criança possua 2 pais, 2 mães e assim por diante. Então, o conceito de família, ele é líquido, não é? Ele é plural, ele é relativo. E tem gente aí querendo dizer, olha, essa figura paterna não é mais, não precisa mais ter figura paterna, figura materna. A criança, a gente vai ver já isso aqui. Então a gente precisa ter cuidado para que as bases, os fundamentos daquilo que é família não sejam solapados, não sejam destruídos. Ok? Prosseguindo, subponto 3, uma família para a glória de Deus. E a lição nos diz, a família foi criada por Deus para a honra do seu nome e aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas de Deus. No entanto, muitas são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases construídas com outros valores em esquecimento intencional de Deus, como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação, entre outras, ou seja, uma total inversão de valores. A palavra ideologia, ela se destaca pela sua atualidade aqui dentro deste subponto. Na perspectiva cristã, a ideologia é frequentemente entendida como uma visão de mundo
que tenta substituir os fundamentos revelados por Deus por construções humanas, geralmente baseadas em pressupostos seculares, relativistas ou contrários à verdade. Então, esse é o conceito mais puro de ideologia dentro de uma perspectiva bíblica cristã. E o autor aqui, ele cita, não é? Alguns influenciadores das ideologias, o antropocentrismo, os projetos políticos e entre outras coisas. Mas eu destaquei 3 aqui. Uma eu não posso falar, é a ideologia de G-E-N-E-R-O. Se eu falar, eu não sei como é que vai o algoritmo aqui vai reagir. Mas essa ideologia separa totalmente o sexo biológico de G-E-N-E-R-O, afirmando que ninguém nasce homem ou mulher, mas escolhe seu gênero com o tempo, conforme a cultura, promove a ideia de que o comportamento é uma construção pessoal e social, afetando diretamente crianças e jovens, principalmente por meio da mídia e, infelizmente, da educação. A Bíblia, porém, afirma que Deus criou o ser humano, homem e mulher, e condena práticas contrárias à ordem natural. Isso aqui está bem claro na Bíblia, mas essa ideologia ela é presente em nossos dias. A segunda é uma ideologia chamada poliamor. Essa ideologia está tão em voga em nossos dias, que até mesmo os humoristas, não é? Muitos humoristas estão ganhando a vida com isso aqui. O que é a ideologia do poliamor? Defende múltiplos relacionamentos simultâneos, rejeitando a monogamia e o casamento tradicional. Suas expressões incluem trisal, relacionamento aberto e união estável. Essa ideologia desvaloriza o casamento bíblico, que é entre um homem e uma mulher em uma união exclusiva. Tem alguns humoristas, né, que chamam o pessoal lá na frente. Eu já cheguei a ver isso nos shots do YouTube. E eles chamam o pessoal lá à frente, aí de repente começam as entrevistas. E aí, você fez isso? Você fez aquilo? Você convidaria mais uma pessoa para o seu relacionamento? Olha, irmão, isso é uma pouca vergonha. Uma baixaria. E eu confesso, eu assisti alguns vídeos porque eu fiquei impressionado com a depravação que o mundo está. Às vezes a gente vive, isso é muito bom, não é? Pelo menos nesse aspecto, a gente vive na bolha da igreja, não é? A gente vive no cercado da igreja. E no cercado da igreja, às vezes a gente se impressiona com uma coisa aqui, uma coisa acolá, mas quando a gente olha a realidade do mundo mesmo, como as pessoas estão achando normal o pecado, a gente se espanta. A gente se espanta como isso está normal. É a ideologia do poliamor. Casamento é algo banal. Não só o casamento é mal visto, como as próprias pessoas que se unem, elas têm uma ideia completamente distorcida de como deve ser essa união. Terrível, terrível. Os jovens vivem neste tempo e sofrem esta influência. Devemos tomar muito cuidado. Temos também aqui o feminismo ideológico. Embora o feminismo tenha buscado direitos importantes lá no seu princípio, sua vertente ideológica, estou falando aqui feminismo ideológico, ataca o papel da mulher na família, rejeita a maternidade como valor e propõe uma rivalidade constante entre homem e mulher. Essa abordagem contradiz o ensino bíblico, que valoriza igualmente homem e mulher, com papéis complementares no lar e na sociedade. Então essas ideologias, elas cooperam, elas corroboram, elas trabalham para destruir a família. Cuidado. Eu espero que o vídeo não caia, né, aqui pelo YouTube. Eu espero que o vídeo não caia. É bio, preste atenção, né? Se acontecer alguma coisa aí, você já sabe qual é o vídeo. Vamos lá. No casamento, uma só carne. É o ponto de número 2. Subponto 1. Como não conduzir o casamento? Como não conduzir o casamento? A lição diz: Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Por outro lado, teve sua vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis,
como múltiplos casamentos e adultérios. Eu vou pegar a deixa aqui do subponto, da proposição. Como não conduzir o casamento, ou um casamento. E eu vou responder em 5 pontos. Primeiro, como não conduzir um casamento? O mais básico de tudo, não casar por impulso. Não casar por interesse pessoal, por conveniência. E eu coloquei aqui, como estamos falando de Davi, por interesse político. Davi, ele contraiu vários matrimônios com motivações políticas ou impulsivas, como o casamento com Mical, você pode ver isso nas entrelinhas, e o com Maaca, em 2 Samuel 3:3. Muitos desses vínculos não foram guiados por temor a Deus, nem por amor conjugal verdadeiro. Há uma séria distorção aqui do que é o casamento. Porque o casamento ele deve ser fruto de oração, de discernimento e de uma aliança primeiramente diante de Deus. E não pode ser uma coisa por conveniências humanas. Eu vou casar porque ela é filha do pastor tal. Ele é filho do pastor. Você vai quebrar a cara. Não, eu vou casar porque ele é filho do empresário. Ela é filha da empresária. Você vai quebrar a cara. Se você casa por conveniência, né? Se você casa por conveniência, por benefício, você vai quebrar a cara. Em segundo lugar, permitir a poligamia. Davi teve várias esposas, contrariando o princípio divino estabelecido por Deus em Gênesis 2:24. Olha, quem introduziu, ou quem foi o primeiro a praticar a poligamia foi um descendente de Caim, Lameque. Foi ele a primeira pessoa mencionada na Bíblia a ter 2 esposas. Isso não é um costume do povo de Deus, embora muitos homens de Deus tenham adotado essa prática. Mas isso é costume do povo de Caim. Todos, ou praticamente todos os que eu me lembro aqui nesse momento, que aderiram à poligamia, tiveram graves problemas em sua família. Abraão, Jacó, Davi, Salomão nem se fala. Os que eu consigo lembrar tiveram problemas familiares. Então, casamento é algo exclusivo. É entre um homem e uma mulher. É princípio de Gênesis, princípio anterior às constituições humanas, às culturas humanas, aos costumes humanos. É por isso que, quando Jesus foi questionado a esse respeito, não necessariamente a poligamia, não é? Mas a carta de divórcio, ele disseram assim, Moisés falou, não, Moisés não. O que foi dito no princípio? Então a gente precisa ter essa mesma atitude. Em terceiro lugar, como não conduzir um casamento? Ser ausente ou omisso no relacionamento conjugal. Em momentos decisivos, Davi mostrou-se distante emocionalmente de suas esposas, como no episódio em que desprezou Mical. Então, a falta de diálogo, o distanciamento, tudo isso nutre feridas. Tudo isso nutre feridas, as palavras ríspidas e tudo mais aqui. Davi foi extremamente omisso. Eu estou falando você vai falar para jovens, não é? E se isso já começa no namoro ou no noivado, é um sinal que você tem que, cai fora. Caia fora disso aí, certo? Em quarto lugar, abrir espaço para a infidelidade. É outra coisa aqui que a gente deve pensar muito bem aqui, não é? Se o camarada, ele já é infiel no namoro ou no noivado, há grandes indícios. Pode não acontecer, mas há grandes indícios de que ele não vai ou que ela não vai respeitar o casamento. Também é um indício para você cair fora, infidelidade. E por último, negligência espiritual ou negligenciar a liderança espiritual do lar. O homem que senta no púlpito é o mesmo que senta à mesa. E deve haver uma coerência. Às vezes se ensina os outros, os filhos dos outros, se estuda para discipular, para pregar, na igreja, na rua, seja onde for, mas não prega em casa. Então, não se pode negligenciar a liderança espiritual do lar. Subponto 2, um casamento à luz da Bíblia. O casamento
diz a lição, é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ao criar o homem, encontramos pela primeira vez a expressão não é bom, referindo-se ao fato de o homem estar só. A solidão não combina com o ser humano. Somos sociais e em nossos relacionamentos celebramos o propósito de Deus para com nossas vidas. Diante dessa constatação, o Senhor fez para o homem um auxiliador idônea para o completar e ser com ele uma só carne. Preste atenção aqui, eu também tenho 5 pontos aqui, eu vou falar rápido, né? Como é um casamento à luz da Bíblia. Como não conduzir um casamento, falamos. E como é um casamento à luz da Bíblia. Aqui é um tópico mais para os jovens, né? Principalmente para os jovens. Primeiro, entenda que o casamento é um projeto de Deus e não uma invenção humana. Foi Deus que viu Adão e disse, olha, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então, o Senhor conhece as minhas e as suas necessidades. Não precisa você ficar ansiosa, ai meu Deus, e agora? Aquela coisa. Não precisa você ficar ansiosa. Deus conhece suas necessidades, no tempo certo a pessoa certa vai aparecer. Mas, irmão Murilo, o que é que eu faço agora? O que é que você pode fazer agora? Você pode seguir princípios, você pode ter paciência, pode ter prudência, atenção, ouvir conselhos e não se precipitar. Por quê? No momento certo, na hora certa, com as orientações corretas, os conselhos corretos, você vai fazer uma escolha acertada. Antes só do que mal acompanhado. Certo? Então, nada de se precipitar. Em segundo lugar, o casamento é uma união complementar e não competitiva. Isso vale para vocês aí que estão querendo casar, né? Deus criou uma auxiliadora idônea, isto é, alguém que complementa o outro em dignidade e missão. Não há superioridade ou inferioridade, mas parceria no propósito. Portanto, em vez de procurar alguém perfeito, busque alguém com quem você possa servir a Deus junto. Sabe qual é um bom critério para escolher uma pessoa? Irmão Murilo, é a beleza, é os olhos azuis. Os olhos não. Um bom critério é ver se essa pessoa ama e honra a Deus. Porque se ela ama e honra a Deus, ela vai amar e vai honrar você. Escolha baseado em princípios e não em aparências. Em terceiro lugar, o casamento é uma aliança de unidade plena. O texto diz que os dois se tornarão uma só carne. E isso envolve mais do que unidade física, mais do que a união ali mediante o sexo. Não, é uma coisa muito maior. Envolve questão emocional, espiritual, vocacional, intelectual. O casamento não é apenas convivência, é uma aliança profunda. Tem gente que às vezes vai casar e pensa assim, eu quero ter a experiência do sexo, que é uma bênção que Deus... O casamento não é só isso, não. Isso é importante, mas é apenas uma parcela do que é o casamento. Casamento é diálogo, é presença, é parceria, é amizade. Tem muita coisa que envolve o casamento e tem gente que às vezes vai só por uma via. Porque isso aqui, porque isso... E erra. Porque não casa por sabedoria, mas por um impulso descontrolado. Então você precisa ter muito cuidado. Você precisa entender que casamento é algo que vai muito além de um momento físico ali, de um momento de relação conjugal. Mas vai muito além. Em quinto lugar, o casamento deve refletir a glória de Deus. O casamento aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Olha que figura maravilhosa, né? Efésios 5, 25 ao 27. Quando um casal vive em amor, perdão, serviço e fidelidade, está anunciando o evangelho com a própria vida. Então, a gente casa e o nosso casamento deve ser um modelo para as outras pessoas. Porque o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a mulher deve ser submissa ao homem. E diante deste relacionamento harmônico, Deus é glorificado. O subponto 3 diz assim: quem quer um bom casamento? Quem aí quer um bom casamento, hein? Eu penso que todos, né? Todos querem um bom casamento. A lição diz o seguinte: todos desejam um casamento feliz, não é mesmo? E essa é a vontade do Senhor para todos nós. No entanto, precisamos entender os princípios bíblicos para um casamento e permitir que Deus possa estar sempre presente em nossas famílias. Afinal,
o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, Eclesiastes 4:12. Quais são os princípios que nós devemos seguir para ter um bom casamento? Primeiro, convide Deus para ser o centro do seu relacionamento. Vê aí Eclesiastes 4:12, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Um casamento firmado apenas em sentimentos ou compatibilidades humanas é frágil. Repetindo, um casamento apenas firmado em sentimentos ou compatibilidades humanas é frágil. Quando o Senhor é a terceira dobra, o relacionamento ganha firmeza espiritual, emocional e moral. Porque tem gente, irmãos, que acha que o casamento é um conto de fadas, né? Casaram-se e foram felizes para sempre. Vai ter momentos que não vai ser tão feliz assim, não é aquele não, vai ter são duas, preste atenção, são duas pessoas pecadoras vivendo debaixo do mesmo teto. Vai ter atrito, vai ter discussão, vai ter momentos tristes, não é? Vai ter momentos que o sentimento, mas a aliança, mas o temor a Deus deve nos conduzir ao perdão, deve nos conduzir a abrir mão, porque casamento muitas vezes é abrir mão. Muitas vezes você vai abrir mão de uma vontade sua, de algo que você deseja, de um plano seu, em benefício do outro. Não é só pensar em você. Agora são dois. Então, a gente precisa entender que casamento não é só sentimento, certo? Em segundo lugar, o amor verdadeiro exige compromisso e não apenas emoção. Olha aí. Avalie se você está disposto a permanecer firme mesmo quando as emoções oscilarem. Casamento cristão é sustentado por aliança e não por sentimentos passageiros. 3. Intimidade vai além do físico. É emocional, espiritual e intelectual. Casais cristãos são chamados a desenvolver uma comunhão integral. Crescer juntos em todas as áreas é essencial para uma vida a dois, duradoura e frutífera. Por fim, no casamento há uma nova identidade relacional. Isso aqui, eu gosto disso aqui. Porque o texto de Gênesis 2:24 ensina que, ao casar, o homem, não é menino não, não é adolescente não, é o homem. E da mesma forma a mulher, não é a moleca não é a guria, como eu falo em alguns lugares, né? Não é a menina não, é o homem e a mulher deixam pai e mãe para formar uma nova família. E esse deixar é emocional e organizacional, ou seja, você precisa se preparar para assumir responsabilidades. Os pais, eles não podem tomar decisões pelo casal. As decisões não podem ser terceirizadas para os pais. Os pais seguem como conselheiros e não como chefes da nova casa. Então, se você casou, amigão, moça, assumam a responsabilidade. Eu briguei, vou para casa de minha mãe. Eu briguei, vou para casa do meu pai. De jeito nenhum. O que é em casa se resolve em casa. O que é em casa se resolve em casa. Eu tô triste. Se resolve em casa. Eu vou contar ao meu pai. Lá vem o pai da pitaca. Não. Se teu pai ou tua mãe faz isso, pode ter certeza que está mais prejudicando do que ajudando. E vocês precisam assumir responsabilidade. Sabe por que muito casamento dá errado? Porque muito menino e menina estão se casando. Eu tenho 12 anos, tô namorando. Quem sabe você que é a idade de namorar? Eu tenho 13 anos, tô namorando. Quem não namora pra casar, namora pra pecar. E pai que permite esse tipo de coisa é conivente com os erros dos filhos. Mas eu tô gostando. Pronto, se você tá gostando, você tem que entender que o fato de você ter esses sentimentos agora não é uma permissão para você se relacionar. Você deve, neste momento, orar. Isso não impede que você tenha amizades, isso não impede que você tenha conversas, isso não impede que vocês já comecem a orar juntos, mas namorar para casar daqui a 10, 15 anos, ou então casar e ser sustentado pelos pais, minha opinião, isso é minha opinião, eu casei com 25 anos, e quando casei já tinha toda uma estrutura para não depender de minha mãe, porque eu perdi meu pai aos 12.
Então, é necessário maturidade. Quando a Bíblia diz homem e mulher, a Bíblia está falando de alguém maduro, preparado para assumir uma responsabilidade. Mas precisamos concluir. Vamos ao ponto 3, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Subponto 1, como pai, um bom rei. Eu percebo um sarcasmo aqui, né? Há um sarcasmo aqui nessa proposição. Como pai, um bom rei. Né? Não, o pessoal às vezes diz assim: olha, Murilo, você, como cantor, é um ótimo professor. Eu entendi, né? Me matou. Mas vamos lá. Como pai, um bom rei, a lição diz: a chegada dos filhos é, sem dúvidas, o acontecimento mais aguardado e precioso na vida de um casal. E Davi foi privilegiado com uma casa cheia de filhos. Era uma bela oportunidade de se dedicar a uma paternidade plena, em que seus filhos pudessem aprender aos pés de um homem ou de um dos homens mais célebres da história. Porém, a gente sabe que a história não foi essa. Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. A gente olha para a vida de Davi e encontra alguns erros centrais aqui. Há muitos, mas eu separei 3. Primeiro, o erro de omissão. Né, diante do pecado de Amnon, que eu não posso falar a palavra aqui, né? A própria irmã. Não posso falar a palavra aqui no YouTube. Então, aconteceu esse fato e, ciente disso, Davi só ficou com raiva, mas não foi corrigir, não foi orientar e nem tampouco foi consolar a filha. Extremamente omisso. Isso gerou revolta. Isso gerou desejo de vingança por parte dos irmãos ali de Tamar. Aí a coisa foi só indo de água abaixo. Quando um pai e uma mãe são omissos no lar, eles estão perpetuando, estão contribuindo para a continuidade das ações erradas e coisas piores. Omissão. Vê o errado e não corrige. Aí vem também aqui a questão da permissividade. Davi foi muito permissivo com os filhos. E um exemplo disso é o que o texto diz sobre Adonias. Em 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6. O texto afirma que seu pai jamais o havia contrariado. Ah, irmão, eu não fui criado assim, não. Eu fui criado à base do chicote, do cinto. O nome do cinto que tinha lá em casa era Teobaldo. Apanhei com vara de mamileira, apanhei com cipó, apanhei com cinta, apanhei com chinela, aprendi. Não cresci revoltado. Meu pai, minha mãe me agrediram. Não. Me corrigiram, me orientaram, me conduziram a fazer o que é certo. E tem gente que, pelo amor de Deus, o filho derruba. Tem pessoas que eu não convido aqui para casa e que eu evito sair. Porque quando os filhos chegam em determinado ambiente, é virando as coisas de cabeça para baixo. É quebrando tudo, é traquinando tudo. É menino grande já. Eu fico com vontade de... Mas olha, pelo amor de Deus, irmão. Deixa o bichinho. Certo, você tá falando agora e ele não tá dando ouvido agora enquanto é pequeno, tá só quebrando uma coisa. Mas daqui a pouco ele vai estar batendo em você, vai estar lhe xingando, vai estar fazendo coisa pior. Não corrige, não. Por último, exemplo moral comprometido. Quando Davi ele adultera, e esse adultério ele se torna conhecido de toda a nação, o rei ele perde a autoridade dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar, Davi não era exemplo para os filhos. Não era. E problema também, não é? Isso é um problema também. Mas a gente precisa correr. Eu deixei aqui no subsídio as informações que os irmãos podem utilizar. Último ponto. Consequências de uma paternidade disfuncional. Eu vou concluir aqui com uma reflexão, porque a gente vai emendar uma hora de aula facinho aqui, não é? Mas vamos lá. A lição diz o seguinte neste subponto. A partir dessa postura triste, eventos se sucederam trazendo muita tristeza e frustração. O incesto e a violência de Aminon com Tamar, a vingança de Absalão matando Aminon, o golpe de estado por Absalão, a tentativa de golpe de Adonias e ainda a condenação de morte de Adonias ordenada por Salomão, seu irmão. As falhas do pai Davi foram grandes, porém, com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas
e assim seguir bons caminhos. Eu deixei aqui uma ilustração que capta bem essa realidade. Preste atenção. 2 filhos de um mesmo pai, nascidos e criados debaixo de um mesmo teto, tiveram destinos extremamente opostos. Um estava preso por drogas, crimes hediondos. O outro era CEO de uma multinacional conhecida em boa parte do mundo. O que aconteceu? Como eles tiveram destinos tão diferentes? Um repórter, curioso, sabedor da história, decidiu entrevistá-los. Primeiro foi visitar o filho que estava recluso, encarcerado. Chegando lá, ele fez a entrevista e tal, e fez uma pergunta. Como foi que você chegou até aqui? Ele respondeu na ponta da língua, a resposta estava na ponta da língua. Com o pai que eu tive, eu não poderia chegar a um destino diferente. Homem violento, bêbado, omisso, criou a gente de todo jeito. Olha onde eu cheguei aqui, culpa dele, é o pai que eu tive. O repórter finalizou a entrevista, saiu dali e conseguiu, com muito esforço, marcar um horário, uma agenda com o filho bem-sucedido, CEO da multinacional. Entrevistando, ele foi ali, mas fez a mesma pergunta. Como foi que você chegou até aqui? O rapaz bem-sucedido fez uma pausa, olhou assim por um instante para o nada e disse: com o pai que eu tive, eu não poderia chegar em um lugar diferente. Aí o repórter: mas seu irmão está preso, o seu irmão que está preso deu a mesma resposta. Aí ele foi e disse: é porque eu olhei para o meu pai, vi como suas ações faziam mal, não só a ele, mas às pessoas que o amavam, as pessoas que estavam ao seu entorno, e eu disse assim: eu não vou ser como ele. Eu vou seguir um caminho diferente. Sabe qual é a diferença entre mim e meu irmão? Escolhas. Ele escolheu repetir os erros de meu pai. E eu escolhi tomar um caminho diferente. Colocamos, sim, a culpa em Davi. Davi não é inocente nessa história que nós acabamos aqui de pincelar. Mas seus filhos já tinham idade suficiente para escolher entre o certo e o errado. De igual modo, eu digo a você que me escuta, e você, professor, pode dizer aos seus alunos em classe: você não é infalivelmente o resultado da sua família. Porque tem gente que diz assim: minha família viveu isso, meu pai viveu isso, minha mãe viveu isso, eu vou viver também. Não necessariamente. Tanto isso para bom como para ruim. A questão está na escolha. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho tira a escama dos nossos olhos para que a gente possa ver o caminho com clareza. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E nós devemos escolher, devemos ser guiados mediante a palavra para que a gente não tome escolhas erradas. Então não escolha o caminho do mal. Você não precisa escolher o caminho do mal. Você não precisa escolher o caminho do errado. Você não precisa andar pela vereda da tragédia. Você pode escolher ser diferente. Você pode escolher ser uma bênção. Eu deixo aqui esta reflexão para todos os nossos irmãos e concluo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Paciência, a aula ficou um pouquinho mais longa hoje, mas é porque eu me empolguei aqui nos assuntos. Uma ótima aula de Escola Dominical para vocês. Olha para mim aqui, deixa eu tirar o óculos. Vamos lá? Ih, fiquei cego. Não, é melhor com óculos. Né? Disfarça mais um pouquinho a feiura. Olha para mim. Não se esqueça. Abra a jaula.